e também quero cumprimentar Adão Preto, nosso grande companheiro na Câmara Federal, uma liderança dos trabalhadores rurais sem terra, e é desse movimento que eu vou tratar exatamente agora, porque acaba de chegar lá do acampamento do MST aqui em Brasília. Até convoquei o senador Paulo Paim, que já os recebeu aqui no Senado Federal, para fazer uma visita hoje às 18 horas no ato político que eles vão realizar. Paim, será muito importante se você puder comparecer e se você puder falar, fale no seu nome e no meu também. Agradeço, portanto, a Vossa Excelência. Mas, senhor presidente, peço a Vossa Excelência que receba e acolha para constar nos anais a carta que foi entregue agora pela manhã pelos trabalhadores rurais sem terra à presidente Dilma Rousseff. Eles tratam da questão da produção no campo, das pequenas propriedades e também das propriedades cooperadas, que é muito significativa a produção dessas cooperativas rurais e também nas áreas de assentamentos, tanto do MST, como assentamentos que têm sido feitos nos estados. O resultado é positivo. Os assentamentos criam condições favoráveis para a formação, para o amor à terra, a produção, criam condições favoráveis para a formação educacional. As escolas rurais têm sido equipadas, têm melhorado. Compreender a questão da agroecologia. Então, todo esse movimento tem sido positivo para o Brasil. Portanto, eu peço a Vossa Excelência que possa receber nos termos regimentais esse documento que considero muito importante. Está deferido o pedido de Vossa Excelência. E já posso dizer que a reunião com a presidente Dilma Rousseff hoje, que iniciou-se às 9 da manhã, foi quase até às 11 horas da manhã, foi uma reunião muito positiva, de resultados alvissareiros. Muitas das questões que os sem terras levantam são questões que estão buscando caminhos dentro do governo. O governo tem buscado encaminhar essas questões, mas o Brasil, esse país continental imenso, também tem o seu processo burocrático que às vezes emperram determinadas questões, dificultam determinadas questões, tem velocidade para umas coisas e dificuldades para outras. Portanto, agora há pouco estive com o João Pedro, estava tendo uma palestra com o emissário, e na sequência, na hora do almoço, todos nós sentamos ali um pouco e o João Pedro considerou que foi muito importante a reunião e o resultado da reunião com a presidente Dilma Rousseff. Destaco alguns pontos porque sentimos isso presente entre nós, inclusive no meu estado. Nós temos agora, nesse instante, mais de 1.000 famílias acampadas no Brasil. Eu posso dizer que esse número é muito pequeno comparado com a continentalidade do nosso país. E a necessidade, inclusive, de aumentar a produção das pequenas e médias propriedades e, sobretudo, das áreas assentadas e cooperadas. Portanto, é algo que nós poderíamos considerar inexplicável, só uma burocracia muito renhida tem impedido que a gente resolva rapidamente o assentamento dessas 1.000 famílias que ainda estão debaixo de lona. No meu estado, conheço bem, e o senador Pimentel também conhece bem essa realidade, nós temos em alguns lugares já famílias que estão perto de 8 anos acampadas sem ter a solução do assentamento. Também é preciso, exatamente por essa razão, cai a média de assentamentos no Brasil, porque a burocracia, às vezes você vai desapropriar uma área e os preços não batem, não combinam, termina em juízo, e em juízo essas matérias têm encontrado grande dificuldade. Há um certo conservadorismo do nosso judiciário, via de regra. Outro problema que também enfrentamos no meu estado e no Nordeste brasileiro. Nós temos muitas áreas que são áreas irrigadas, essas áreas são divididas em lotes e nós temos muitos lotes disponíveis para produzir. Esses lotes normalmente estavam num processo de mercantilização, de venda dos lotes, não foram adquiridos, estão desocupados. Imagina numa época que precisamos aumentar a produção de alimentos, você ter lotes onde você tem a água ali presente, o lote pronto, a irrigação pronta, tudo pronto e você sem produzir nada. É uma aberração. Então, os
trabalhadores rurais sem terra reivindicam serem assentados em lotes com essa qualidade, que já estão prontos para produzir. Acho que também é uma questão que a gente poderia examinar, mediar, discutir. É o nosso papel no Congresso Nacional. Nós estamos tratando de famílias pobres, famílias que são pobres, mas não querem vir para a periferia das grandes cidades. Querem produzir, querem estar no campo. Então, acho que isso é uma virtude, nós deveríamos louvar um movimento dessa natureza. Mas, senhor presidente, aí peço a mediação de Vossa Excelência diretamente. Nós temos aqui uma medida provisória, que foi editada pela presidente, que busca exatamente dar solução à parte significativa das reivindicações dos assentados, das suas dívidas. Eles pedem para negociar com o Congresso Nacional. Eles têm uma série de propostas. Vossa Excelência, como líder do governo, também aqui no Congresso Nacional, pode nos ajudar muito e mediar com os sem terra, que é muito importante que a gente chegue num denominador comum. Senador Inácio, como sugestão, se Vossa Excelência achar razoável entrar com requerimento de audiência pública. Pronto, já vou... porque nós dois somos titulares lá. Claro, e vamos estar juntos. Nós podemos, já vou fazer essa solicitação para que a gente possa ouvi-los. Eles dão as suas opiniões, claro que às vezes não é possível atender tudo, mas o trabalho que tem sido feito no Congresso Nacional normalmente é de entendimento, é de compreender bem qual é o significado, o propósito dos trabalhadores rurais sem terra e com certeza nós iremos acolher parte significativa das suas sugestões, se não todas. Quer dizer, se as coisas são corretas e necessárias para o Brasil, nós vamos, sem dúvida, acolhê-las. Então, essa é uma questão muito importante e é nossa responsabilidade, está diretamente conosco. Eu sou parte dessa comissão, dessa medida provisória. O senador Pimentel também é membro dessa comissão. Acho que podemos fazer em comum, vamos pedir para que eles venham aqui, vamos ouvi-los e, na sequência, examinar se é possível atender completamente, em parte, as suas reivindicações. Outra questão, você veja qual é o sentido do trabalhador rural, assentado, ou o pequeno produtor. Eles querem dinamizar 2 programas especialíssimos que estão em curso no nosso país. O Programa de Aquisição de Alimentos e também o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Porque se você amplia os recursos destinados não só aos assentados, não só aos trabalhadores rurais sem terra, mas para os pequenos proprietários camponeses que estão espalhados no interior do Brasil inteiro, que querem ampliar a sua produção nesta área para fornecer alimento para as escolas. Isso também tem grande significado, é muito importante para os assentados, muito importante para o movimento dos trabalhadores rurais sem terras, mas é muito importante para o Brasil. Por isso, nós também queremos reforçar essa reivindicação dos trabalhadores rurais sem terra. Uma outra questão levantada, senador Pimentel, senador Paim, pelos sem terra, o programa Minha Casa Minha Vida. Você veja que nós estamos com os recursos estão disponibilizados, mas o meio não é fácil. Normalmente nós temos que contratar, licitar empresas, etc. No caso dos assentados, a terra já está resolvida. Não tem o problema do preço da terra, porque essa terra já foi comprada, já foi indenizada, já foi paga. Então já não tem o problema do preço da terra. O que eles querem? Eles querem velocidade. Na velocidade, nós temos tido dificuldade. Por quê? Porque nunca se teve um programa desse porte no Brasil. As empresas quase que totalmente estão sobrecarregadas de empreendimentos. Então, elas mesmo pegando o empreendimento na área assentada, ela termina sem cumprir, porque ela tem mais uma quantidade enorme de empreendimentos. Eles dão uma sugestão, eu trabalhei nessa questão já em outras épocas. Eu, como presidente da Federação de Bairros e Favelas de Fortaleza, nós fizemos um programa na chamada Frente de Serviço, Frente de Trabalho na cidade de Fortaleza, e nós contratamos diretamente as pessoas interessadas para resolver o problema delas. Então, nós fazíamos um mutirão de casa, o contrato era feito de forma cooperada, uma cooperativa, e essa cooperativa contratava como mão de obra exatamente aqueles que iam morar nas casas. Então, os assentados estão propondo algo parecido, e acho que é correto. Acho que nós podemos atender esse pleito da Caixa Econômica. Eles têm um sistema que é possível funcionar com rapidez, que é um sistema de mutirão, e
nos assentamentos, normalmente você tem uma cooperativa. Então, a cooperativa pode contratar com a Caixa Econômica. Então, acho que a gente pode também examinar como mediar essa importante questão de ampliar a área de construção de casa nos assentamentos pelo Brasil afora. Acho que nós já temos exemplos e temos modelo capaz de atender e de resolver essa questão que eles estão levantando e reivindicando. Um outro programa que também nós temos experiência no Brasil, muitas das áreas onde nós temos assentamentos, elas já estavam, digamos assim, depreciadas pelo uso, muitas vezes, no nosso caso, no Nordeste brasileiro, mas acho que isso é uma questão do Brasil, nós sempre produzimos com queimadas. Por longo período, nós produzimos com queimada. Então, os solos foram empobrecidos, a cobertura vegetal foi quase que completamente aniquilada e o MST está propondo um programa de reflorestamento também para as áreas assentadas. Eu também considero algo muito importante que a gente possa fazer um reflorestamento nessas áreas com plantas nativas da região. Isso tem muita importância do ponto de vista exatamente da agroecologia, de como produzir, mantendo a fauna nativa, a flora nativa conservada. Isso é possível, nós temos exemplos também muito valiosos nessa questão. Eles levantam também a ideia de nós fazermos, senador Pimentel, uma busca ativa em relação à questão dos analfabetos. Nós estamos com uma quantidade ainda grande de analfabetos no Brasil, os cálculos mudam dependendo da fonte, mas algo em torno de 14, 15 milhões de analfabetos. Uma parte disso, acho que quase metade, são nas grandes periferias urbanas. Então, uma responsabilidade das grandes cidades. E a outra metade está na área rural. Então, como a gente fazer um programa nós vamos atrás, nós vamos lá na casa do analfabeto. Vamos usar talvez um modelo parecido com o que se usou na área da saúde, para ir na casa da pessoa, para ver a pressão, para fazer uma espécie de conversa com o cidadão sobre a sua situação de saúde, para levá-la a fazer um exame, da mulher para fazer o exame de colo, fazer um exame de mama, os homens para fazer um exame também de toque, para saber se você tem algum tipo de problema. Isso, na área da saúde, nós já alcançamos. Como fazer isso na área da formação, para procurar quem é analfabeto. Nessa faixa não tem importância, de 14 a 60 anos, todos têm condições de aprender e de aprender rapidamente, porque têm conhecimento da vida e podem rapidamente dominar também a nossa língua através de uma busca ativa, de um exercício ativo. Por último, senhor presidente, que eu quero destacar, que são muitas questões que estão aqui levantadas pelos trabalhadores rurais sem terra, a questão do uso de agrotóxicos. Quer dizer, é uma questão grave para nós, porque não só contamina solos, mas contamina o lençol freático, a água que é servida em muitas regiões do país e que não sofra grande tratamento, pode estar sendo contaminada por esse país afora. Então é preciso que a gente faça esse movimento, que faça esse sentido de que é preciso mudar essa matriz de preparação dos solos, de preparação das plantações, quer dizer, criar uma barreira para esse tipo de veneno que nós lançamos nas plantações, exatamente aquelas que vão ser utilizadas pela população como alimento. Você imagina uma plantação de tomate, de cenoura, de verduras. Alguns plantadores dizem que não comem jamais daquilo que estão plantando para vender, porque sabem que é veneno puro. Então imagina, isso acontece no nosso país. Então é preciso um controle, é preciso alterações. Os sem terra reclamam corretamente do coordenador da CTN-Bio, porque consideram uma pessoa do chamado mercado do grande negócio de agrotóxicos e de sementes, que passou a ser o dirigente de uma empresa importante que trata exatamente dessa questão e que tinha o dever e a obrigação de defender a população. Mas ali, evidentemente, com as relações que tem com o mercado, pode ser um representante dos negócios e não da população. Então, senhor presidente, destaco essas questões que considero muito importantes. Quero cumprimentar os trabalhadores rurais sem terra pela atitude, pelo ato de ontem, mesmo com os confrontos que aconteceram. Eu quero destacar que os trabalhadores rurais
tinham seu próprio sistema de segurança durante a manifestação e não aceitaram que qualquer um, jovem, homem, mulher, e alguns tentaram usar máscara durante a manifestação e a segurança arrancou as máscaras. E corretamente disse, aqui no meio dos trabalhadores rurais sem terra não tem mascarado. Aqui nós estamos para lutar pelos direitos do povo brasileiro, pelos direitos da produção no campo. Nós não estamos para usar máscara, nós não estamos para se esconder. O nosso rosto tem que ficar bem claro, as pessoas têm que saber muito bem quem nós somos. A nossa fisionomia tem que ficar clara para a televisão, para o rádio, para o jornal, para os fotógrafos. Todos têm que saber quem nós somos. Mascarado, de jeito nenhum. E arrancaram máscaras, senador Paim, no meio da manifestação. Alguns que tentavam botar o lenço do rosto para esconder o rosto. Daquele pega de confronto ali na frente do palácio, os trabalhadores mandaram que qualquer um que quisesse usar máscara retirasse da reunião, se retirasse da manifestação. Não era naquela manifestação que iam ficar. Então, acho que essa é uma demonstração de gente que tem caráter, que luta pelo Brasil, que luta pela produção e que deve ser muito bem recebido pelo governo, seja que opinião tenha, que opinião vá dar. Mas com esse tipo de atitude já demonstra que tem um interesse, sobretudo, de ajudar o nosso país a construir uma sólida democracia e um país desenvolvido, capaz de atender às necessidades do seu povo e ajudar ao mundo. Então, por isso eu peço uma vez mais que a carta no seu teor, no seu inteiro teor, seja acolhida por Vossa Excelência, para que conste dos anais do Senado Federal como uma contribuição também ao desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.